paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, e esteja somente com vocês. São inscritos neste canal. Iremos começar o culto nessa madrugada, 8/6/2026, segunda-feira, mês de junho, primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Prefácio e saudação. Capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros, disperso no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleito segundo a presciência de Jeová Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja Jeová e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardada na virtude de Jeová, para a salvação já preste, para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Exaltação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Tá vendo, meus irmãos e irmãs? Sede santo, presta atenção aqui, tá assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não procura santidade para ver, não. Tem que procurar constantemente, diariamente. Em cima não vai entrar pessoa imperfeita, não vai entrar perfeita. Perfeita é o quê? Santidade. Continuando. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Prestou atenção no versículo 16? Primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1 e versículo 16. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Entenda de uma vez por todas porque que vocês não vão ser salvos se continuar vivendo a vida errada. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Continuando. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Jeová, que o ressuscitou dos mortos. Tá vendo? Por isso que o Pai e o Filho existem. Eu não creio só em uma cadeira lá em cima, não. Eu creio em duas cadeiras. A primeira é do Pai, que é Jeová, e a segunda do Filho, que é Jesus Cristo. Por isso que aqui crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Igreja que não crê na Trindade é seita. Eu nem permito que vocês dêem ouvido a essas pessoas que não creem na Trindade. Sai fora, viu? Pessoas que não creem na Trindade, sai fora, que é seita pura, é seita diabólica. Eles não pertencem ao céu, não pertencem ao inferno. Porque é o inferno que... Nós somos pior do que o inferno.
Porque até o diabo acredita no Pai e no Filho. Eles são piores que os demônios. Por isso que nós chamamos de seita. Porque até os demônios creem no Pai e creem no Filho. E ser humano que é rebelde, eles são rebeldes. Por quê? Aquela teimosia de seita. Então, igreja que não crê na Trindade. Aí, ó, presta bem atenção no que eu tô falando. Igreja que não crê na Trindade, sai fora dessas pessoas. Não fica perto dessas pessoas. Essas pessoas pertencem ao inferno. Nem o diabo quer ficar perto dessas pessoas, porque sabe que a condenação deles, eles vão queimar sozinhos lá no inferno. E não vai ter ninguém que vai tirar eles de lá. Continuando. E por ele credes em Jeová que o ressuscitou dos mortos. Ó, Jesus está ressuscitado. Porque o Pai ressuscitou Jesus Cristo. Tá vendo? Ó? E por ele crede em Jeová que o ressuscitou. O Pai ressuscitou o Filho. Tá vendo? Por isso que aqui crê na Trindade por causa disso. Olha lá, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Jeová. Tá vendo lá? No Pai, no Criador. Toda a nossa esperança está no Criador, no Pai. Por isso que Jesus falou, adorará somente o meu Pai que está no céu e a mais ninguém. Purificando vossas almas na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Tem que mudar por dentro. Enquanto não mudar por dentro, vocês não vão ser salvos não, gente. Enquanto não mudar por dentro, não é o que eu já falei. Pode tomar banho 1 milhão de vezes por fora. Se não mudar por dentro, vocês estão sujos ainda. Como disse, está com bactéria ainda. Continuando, sendo de novo gerados, ó, viu? Não tem que mudar de vida. Ó, tem que mudar de vida, ó. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Jeová viva e que permanece para sempre. Por isso que eu falo. Quem não estuda a palavra, igual Jesus falou, examinar a escritura, porque nela testifica de mim, do meu Pai, do Espírito Santo e de tudo que há, tanto visível como invisível, tanto por dentro como por fora, ou seja, até aqueles que são fora da terra. O crente tem que estudar e tem que procurar conhecimento na palavra. Por que eu falei que a palavra muda o homem e a mulher? Eu ensino aqui todos os dias a palavra muda. Ela é pela palavra de Jeová viva. Tudo isso que eu estou ensinando a vocês, todos os vídeos, todos os ensinamentos, tudo é vida. Tudo é vida. Tudo muda. Só basta a pessoa estudar esses livros, assistir direito os cultos, aí a sua vida vai mudar. Fora disso não muda não. Não adianta você ler isso aqui pra lá, não, que não vai resolver nada. Ela aí que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor Jeová permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Por isso que eu só creio na palavra. Por isso que eu falo, o verdadeiro pentecostal, ele estuda a palavra. Ele tem que ler a palavra, ele tem que pregar a palavra. Porque se ele não pregar a palavra da verdade, esse aí não é pentecostal, não. Esse é um desgraçado e uma desgraçada. Entendeu? Não pertence ao evangelho, não. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro pentecostal do evangelho, ele estuda a palavra igual eu estudo todos os dias. E não para nunca. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto. Nesta madrugada, abençoa somente os inscritos, somente dizimistas e ofertantes, e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Já chegamos em Pedro, né? E é isso aí, primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Tá vendo lá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, lá, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Prestou bem atenção com onde que os evangelhos foi chegando? Através desse aí, ó, desse nome aí, ó. Tá vendo? Por isso que eu creio também nos apóstolos. Esses aqui, ó, porque esses aqui é espiritual mesmo. E tudo que está escrito aí, estão falando do futuro de hoje. Tudo que está acontecendo, eles falaram do futuro de hoje. Então, por isso que o crente tem que estudar a palavra. Porque o crente que não estuda e não examina a palavra, você não é crente não. Até o próximo culto e o próximo vídeo.